Amém, irmãos? Aqueles que me conhecem pela primeira vez costumam ter a seguinte reflexão: esse cara é um ogro. E eu estava ali falando assim: Senhor, por que tu não me tornas um ogro tão chorão assim? Foi lida uma palavra, irmãos, e desde domingo ela está sendo falada, que Deus nos observa. O pastor Leôncio começou com a viúva, a pastora veio com a palavra de Ezequiel, depois veio Gideão sendo observado. Ô Felipe, muito bom estar dividindo esse palanque contigo, esse púlpito, essa tribuna. E a gente ouve novamente o Senhor falar a mesma coisa. Eu não sei o que você sente, mas eu sinto um tremor e um terror tão grande de pensar que o meu Deus, aquele que tem o poder de me levar para o céu e tem o juízo de me levar para o inferno, está me observando. E eu fico a todo instante, quando eu ouço uma palavra dessa, querendo saber: Senhor, quando tu me observas, quando tu se assentas debaixo de uma árvore em Ofra, ou quando tu estás no templo me observando, o que tu tens visto em mim? Eu não sei se você consegue alcançar essa mesma preocupação, mas que essa palavra de ser observado pelo Senhor traga dentro do seu coração uma preocupação muito grande do que Ele tem conseguido enxergar, do que Ele tem conseguido observar. Porque Deus tem que conseguir observar em nós algo de importância para que nós possamos ainda continuar tendo a oportunidade de viver aqui. Quero saudar você que nos assiste de longe, pela internet, por esses canais que Deus, antes de que tudo isso acontecesse, preparou para este tempo. Canais que permitem que nós entremos nas casas, que o Senhor entre nas casas e possa abençoar. Eu quero que você se coloque de pé. Quero aqui justificar. O pastor havia nos prometido uma mensagem para hoje, mas desde sábado ele não tem se sentido muito bem. Eu quero dizer para você, irmão, não cesse de orar pelo seu pastor, não. A gente que está mais próximo dele, e o pastor Rodrigo, que também já é pastor e até pastoreou a igreja, sabe que pastorear é uma tarefa difícil, porque os pastores têm no seu íntimo aquele poder de absorver os problemas das ovelhas. O pastor sofre quando a ovelha sofre. Ser pastor não é fácil. Ore pelo seu pastor, ore por seus pastores, ore por seus líderes. Eles precisam disso. Não só porque é uma obrigação nossa, porque o Senhor já assim nos orientou, mas também porque é um desejo nosso, porque amamos os nossos líderes, amamos os nossos pastores. Eu quero que você feche seus olhos, curve sua fronte. Senhor, estamos agora debaixo das tuas mãos poderosas, sob o teu olhar tão precioso, Senhor, debaixo de um amor que não conseguimos explicar, Senhor. É um amor que realmente, como a tua palavra nos diz, é um amor que nos constrange, porque a todo instante nós viemos a cometer os mesmos deslizes que antes. E quando olhamos para o Senhor, encontramos alguém de braços abertos, pronto, esperando a cada um de nós. Te adoramos, Senhor, porque a tua presença já foi notória em nosso meio. Te adoramos porque o teu Espírito Santo dispensado dos altos céus já tem enchido as nossas vidas, os nossos corações. O Senhor já tem transbordado os nossos vasilhames de azeite que vieram vazio nesta noite. Mas nós te pedimos, ó Deus poderoso, que a tua promessa em Isaías 55:11 se cumpra mais uma vez nessa tribuna, e que a tua palavra proferida lá da tua eternidade, ela possa vir e cumprir o propósito para o qual o Senhor prosperou lá na eternidade. Ela não volte para ti vazia, como é uma promessa do Senhor,
que ela venha e faça aquilo que lhe apraz. E o teu povo, o Senhor, no momento anterior ofertou. Deram o Senhor com bom grado, com amor, com dedicação, com entendimento de que as portas do céu serão abertas. E nós agora desejamos que o Senhor esteja realmente com as suas mãos já no trinco dessas janelas, abrindo, Senhor, para que o teu povo seja abençoado com a prosperidade. Nós sabemos, Senhor, que a bênção vem na medida para o qual nós entregamos. E assim faça o Senhor, conforme nós merecemos, que o Senhor venha estar abençoando as nossas vidas. Não, nunca nos deixe de nos amar, Senhor, porque carecemos desse amor precioso. E você diz amém e glória a Deus. Pode se sentar, mas abra sua Bíblia, também no livro de Lucas. O Senhor vem nos observando desde o domingo passado. Ele vai continuar nos observando agora, só que agora Ele vai vir nos observar já com algumas situações que nós precisamos fazer. Eu vou ler com você alguns versículos de Lucas 13. Não vou trabalhar a essência que realmente esse versículo aqui diz. Porque quando nós lemos esses versículos, a partir do verso 1 até o 8, nós não leremos do verso 1 até o 8, mas se nós lermos, talvez isso venha trazer em nós um temor muito grande de um julgamento que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas nós não vamos, você depois leia, em um outro momento nós faremos uma pregação tão pesada quanto esta. Mas agora eu quero trazer para você um entendimento de uma oportunidade que o Senhor tem para nós, a partir do verso 6. Lucas 13, a partir do verso 6. Você que está nos assistindo de longe, também pode nos acompanhar. Lucas capítulo 13, verso 6 até o verso 9. A minha versão, Nova Versão Internacional, fala assim: Então contou esta parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. O Senhor ministrou no meu coração esta palavra, cujo título foi mudado nesta manhã, ou nesta tarde, melhor dizendo, que fala o seguinte: uma nova oportunidade para alcançar os objetivos. Tem alguns entendimentos que a gente precisa aprender aqui. Israel, por orientação do Senhor, quando plantava qualquer árvore frutífera, durante 3 anos ele não colhia. Quem já trabalhou em roça sabe também que no primeiro ano é difícil dar algum fruto. No segundo dá alguns, no terceiro dá outros. Mas durante 3 anos ele não podia colher. Então vamos entender já uma coisa aqui. Essa árvore, depois de plantada, no mínimo, ficou 6 anos sem dar fruto. Essa árvore, se os irmãos perceberam onde ela foi plantada, era uma figueira que foi plantada onde? No meio da vinha. Vocês não precisam ficar com medo não, com medo parece que vocês não ouviram. Foi plantado no meio da vinha. A vinha era onde estavam as videiras, onde estavam os frutos da vide, onde estavam as uvas, onde estavam as parreiras. Mas por algum motivo alguém plantou uma figueira ali naquele meio da vinha. Por algum motivo, aquele camarada que cultivava plantou a figueira. E aquela figueira, por certo, ocupava um certo espaço que poderia estar sendo plantado uma videira. Outro entendimento que a gente precisa ter é que assim como essa figueira, todos nós, não só ela, eu e você, nascemos com o propósito de produzir frutos.
Eu não planto uma mangueira esperando colher dela outra coisa que não seja manga. E quando eu planto a mangueira, eu espero que no tempo certo ela me dê uma manga. Senão ela passa a ser algo que está me ocupando uma terra, e ocupando o meu tempo, e ocupando um espaço. Eu e você, já de agora, você precisa ter esse entendimento. Você está plantado nesta terra, neste lugar, nesta igreja, nesta cidade, nesse estado, neste país, para produzir frutos. E quando eu e você começamos a não cumprir este propósito, nos tornamos como esta figueira, algo que não serve para nada. Eu tenho certeza que quando você planta alguma coisa na sua casa, você quer que cumpra aquele propósito. Quem, por exemplo, planta orquídea, fica torcendo para que uma vez só por ano aquela flor linda e maravilhosa surja, e que em alguns dias ela vai embora, e você fica novamente por algum tempo cultivando aquilo para que ela dê de novo. Outro entendimento que a gente precisa ter é que quando eu e você, plantados neste lugar, cujo objetivo nosso é produzir frutos. Vocês já viram alguma árvore comer o fruto dela? Já viu? Quem já viu? Já viram uma manga comer a manga? Já viu uma jabuticabeira comer uma jabuticaba? Eu e você somos os seres mais egoístas que temos na face dessa terra, sabia? Porque nós queremos tantas coisas somente para nós. Queremos bênçãos do Senhor para nós. Queremos ser abençoados nessa terra porque eu preciso ser abençoado. Eu quero ser abençoado porque eu faço por onde ser abençoado. Eu quero ser abençoado porque eu trabalho todos os dias e trabalho muito. Eu quero ser abençoado porque eu faço o meu patrão ganhar dinheiro. Eu quero ser abençoado porque eu mereço. Eu quero ser abençoado porque eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Eu quero ser abençoado porque eu venho na igreja quinta, terça, quinta, domingo. Ainda assisto live com o pastor na terça, na sexta-feira. E quando não tem pandemia, eu estou aqui domingo de manhã também. Eu quero ser abençoado. Eu tenho que ser abençoado. Senhor, eu quero ser abençoado. Eu exijo ser abençoado. Eu não aceito outra coisa a não ser abençoado. Senhor, eu sou seu filho, eu sou filho do Deus de todo mundo. Eu quero ser abençoado, eu exijo ser abençoado. Não é isso que muitas das vezes a gente faz? E não é isso que muitas igrejas têm ensinado para a gente fazer? Senhor, eu dou meu dízimo, eu exijo ser abençoado, eu dou 10%. Eu dou 10%, eu sou ofertante, mesmo assim as portas estão fechadas. Somos egoístas. Quando na verdade o propósito para o qual nós existimos nesta terra, quando nós produzimos frutos, o propósito é de produzir frutos. E quando se remete em produzir frutos, frutos são para outros, frutos são para terceiros. Nenhuma árvore come do seu próprio fruto. Você não tem que desejar comer do seu fruto. Você tem que desejar ser abençoadíssimo, dar tanta fruta que outras pessoas possam se assentar debaixo das suas sombras, se confortar e poder saborear daquilo que você tem de mais precioso, que é os frutos que você tem para dar. Só que nós não entendemos isso. E por não entender isso, nós continuamos ainda penando no mesmo sentido, querendo sempre aqueles mesmos pedidos, fazer os mesmos pedidos para Deus, e não alcançando nunca de Deus aquilo que nós pedimos, porque nós não conseguimos entender o verdadeiro resultado. Eu já disse aqui, vou dizer de novo, sou apaixonado pela palavra, diz que Deus está disposto a me dar uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Nós precisamos entender que se ela não for transbordante, ela não vai ser sacudida, ela não vai ser recalcada. Porque enquanto Deus encontra em nós aquele sentimento de querer reter, irmão Rui, estávamos conversando domingo, enquanto nós ficamos naquele sentimento de reter as bênçãos do Senhor, querendo somente as bênçãos dele para mim, porque eu sou merecedor, coisa que eu não sou, nem você será, nunca merecedor de nada que Deus vai dispensar da sua eternidade.
seremos para sempre, a palavra diz, eternos devedores. Nunca teremos uma vida suficiente para pagar aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor faz por nós, o cuidado que o Senhor e o amor que o Senhor tem por nós. Essa palavra machuca muito. E por conta de não conseguirmos entender isso, nós, por muitas vezes, cometemos os erros que esta figueira cometeu. E esses erros eu vou começar a enumerar conforme o Senhor me orientou. E eu quero dizer para você que, mais uma vez, eu trago para cima desse púlpito aquilo que eu tenho vivido. E quando a gente fala que traz para cima do púlpito aquilo que a gente tem vivido, como disse o Sérgio Lopes certa vez, não é fácil, porque muitas das vezes demanda muito sofrimento, muito choro, muita dor. Porque nós já ministramos aqui em outras situações, em outras ocasiões, as formas que Deus tem para nos ensinar. E eu já falei numa das minhas mensagens que eu e você precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus, pastor Leôncio. Porque Deus, ele tem uma maneira peculiar de atender os nossos pedidos. E às vezes nós, como os pais, queremos dar tantas coisas para os nossos filhos, não é isso? Mas Deus não nos ensina a entregar nada aos nossos filhos de mão beijada. Porque Deus não entrega nada a nós de mão beijada. Ele está disposto sim a entregar, mas Ele não entrega. Muitas das vezes precisa de dor e sofrimento para que você consiga alcançar de Deus aquilo que Ele realmente já está disposto a nos dar. E eu quero que você me acompanhe para nós tirarmos dessa passagem entendimentos do que aconteceu com aquela árvore, para que eu e você não venhamos a passar pela mesma situação. Primeira coisa que eu quero trazer para você: aquela árvore, ela aceitou uma vida de aparência. Ela se viu como uma árvore no meio de uma videira e falou assim: rapaz, esse cara me ama muito. Esse camarada que cuida desse campo aqui, que cuida dessa terra, me ama muito, porque isso aqui é uma videira e eu sou uma figueira. E ele me escolheu para plantar a mim no meio dessa videira. Aquela figueira se encheu do coração, de uma aparência muito grande, porque ela se achou a dona da cocada preta. Não tem esse ditado, a dona da cocada preta? Eu até hoje não sei porque tem esse ditado não, mas tem, né? Sentindo o rei da cocada preta. Hã? Até hoje eu não tive curiosidade de pesquisar também o porquê não. Mas tinha uma vida de aparência. Ela se contentava tão somente em alguém, no meio daquele sol caustigante, daquele cultivador daquela videira, conseguir se assentar debaixo daquela figueira e ficar ali, debaixo das sombras. Ela se contentou em ter folhas diferentes de algumas árvores, folhas bonitas. Ela se contentou em somente com arrancar dos seus galhos eu conseguir plantar uma figueira nova. Ela aceitou ter uma vida de aparência. Ela aceitou que eu olhasse de longe para ela, ou que aquele viticultor olhasse de longe para ela e falasse assim: que árvore bonita no meio daquela videira, diferente, é tudo retinho, tudo de um jeito, mas ela está diferente, ela está destacada, ela está sobressaindo, ela parece diferente, no meio de tudo que é comum, ela se destaca. Sabe, ela começou a aceitar aquilo como se fosse algo bom para ela. E quantas vezes eu e você não aceitamos a mesma coisa, a ter uma vida de aparência? Na live de sexta-feira a gente está tratando de integridade. Eu não sei se você tem prestado atenção, nem sei se você tem estado na live, mas estamos falando de integridade. Na primeira live, na semana passada, nós falamos que sem ela você não alcança o céu. Então eu aconselho você a assistir todas elas e não perder nenhuma. Eu aconselho você a gravar todas elas, para que você veja a todo instante, ouça e não se perca nisso.
porque vivemos de aparência. Eu preciso que o meu pastor me veja entrando na porta da igreja. Eu preciso que ele me veja, que os meus líderes me vejam bonito, aciado. Eu preciso entrar na live, porque meu pastor pediu para entrar na live. Eu preciso até tirar uma foto para provar que eu estou assistindo uma live, para agradar o meu pastor. Isso tudo, aparência. Porque quando você entra na live, ou quando você manda a sua foto bonita com a sua família, glória a Deus por isso, nem eu, nem o pastor, nem outros que estiverem participando, vamos ter a certeza que você está assistindo. Nós temos agora algumas pessoas aí conectadas pela internet, mas eu não sei dizer se eles realmente estão prestando atenção nisso. Eu não sei até onde que o poder dessas palavras estão entrando no seu coração. Assim como eu não sei até onde também que essa palavra está atingindo o seu coração e a sua mente agora. Porque eu e qualquer um aqui só temos o poder de ver a aparência. Foi tema de live, foram 3 dias, 3 semanas de live. Aparência, essência. Talvez não precisasse nem mais falar disso, que nós estamos cauterizados com relação a isso, como foi falado sexta-feira. Mas aceitamos ter uma vida de aparência. Aceitamos aonde nós estamos, no meio da nossa sociedade, no meio do, seja lá, na nossa vida estudantil, no colégio ou no trabalho, aceitamos que as pessoas vejam essa carcaça aqui e fazemos alguma coisa que esteja muito aparente. Mas quando nós estamos aparentes, nós continuamos sendo a mesma pessoa? Será que nós temos cumprido o mesmo propósito para o qual nós temos que cumprir? Será que eu e você somos muito mais do que essa aparência? Será que a nossa preocupação é de realmente saber como Deus está nos vendo da eternidade? E não somente de como os irmãos aqui estão nos vendo? Não que não seja importante essa vida aqui. Você se aparecer, você se mostrar, você estar presente. O que eu quero dizer para você é que isso precisa ser real. Ela não pode ser superficial. Ela não pode acontecer só quando alguém está vendo. Porque você está caindo numa cilada do inimigo muito grande. Porque se ele sabe que você é uma pessoa que vive de aparência, a primeira oportunidade que você terá, quando estiver sozinho, às escondidas, quando você perceber que não tem mais ninguém te observando, você vai fazer aquilo que não é para ser feito. A palavra que foi lida pelos bispos Vinícius diz o seguinte: e todos colocavam uma grande quantidade, mas aquela viúva colocou uma moeda, e se você for pesquisar, você vai ver que aquela moeda não servia para nada. Hoje em dia é a moeda que ninguém nem vê mais circulando aí, de tão insignificante que ela é. Mas foi aquela moeda que chamou a atenção de Jesus, porque aquela viúva não aceitava ter uma vida de aparência. Ela tinha a vida dela era uma vida de essência. Viver de aparência é viver sem ter resultados. Viver de aparência, eu que trabalho, é eu ter o compromisso de toda vez lá e botar o dedão lá para ser identificado que cheguei no trabalho na hora certa. Mas depois que eu coloco o meu dedão, pouco importa o que eu estou fazendo. Eu não produzo mais resultados. Importa eu colocar meu dedão tal hora e tal hora voltar e colocar de novo. Não produzir resultados é estar sentado aqui no banco da igreja, somente como um mero assistente, só olhando, assistindo. Viver de aparência sem produzir resultados é você ser um cristão e não se preocupar com o que o mundo está vendo. O apóstolo Paulo disse que nós somos como cartas abertas. Aí nós já falamos, já teve uma palavra que nós falamos sobre cartas, que hoje em dia ninguém sabe o que é carta mais, não é isso? Hoje em dia o pessoal sabe o que é e-mail, nem e-mail está sabendo mais, agora é outras coisas. Mas ele diz que nós somos como cartas abertas. Cartas abertas significa o quê? Que qualquer um pode abrir para ver o conteúdo que tem dentro. Não sei se você já recebeu alguma correspondência pelo correio que diz que esta correspondência o carteiro pode abrir.
Existem algumas correspondências que o carteiro tem autorização de abrir se ele quiser. E a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz assim, ó, eu e você somos como cartas abertas para o mundo. E ele ainda vai mais longe, ele diz assim, ó, e este mundo está ansioso por abrir esta carta e ler o seu conteúdo. Isso é ser crente, não de aparência, é ser crente preocupado com como Deus está nos vendo. É ser um crente preocupado com os resultados para o qual nós viemos ser criados. É ser crente preocupado com o resultado para o qual eu e você, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, aceitamos o compromisso de sermos como testemunhas desse novo Evangelho. E se necessário fosse, nós dissemos que até a morte nós encararemos. Mas essa figueira vivia de aparência no meio da videira. Eu e você estamos vivendo, muitas das vezes, no meio da videira. O Senhor não falou que nós somos enxertados na verdadeira videira que é Ele? Nós fomos enxertados na videira. Eu e você somos uma videira. Mas muitas das vezes nós somos aquela figueira, querendo viver de aparência. Ter uma vida sem resultado é ter uma vida de existência sem produção. O resultado que nós esperamos da figueira é o fruto. Se eu não dou fruto, eu não produzo. Se eu não estou produzindo, para que eu sirvo? Muitas vezes existem demissões em empresas, por exemplo, vou falar como administradores, e as pessoas falam assim, puxa vida, por que aconteceu isso? Eu estou dando consultoria numa empresa lá onde foi necessário demitir muitas pessoas. E eu volto a falar o que já falei em outros lugares como administrador que eu sou. Quando nós somos demitidos, salvo se todos forem, não é o seu caso não, tá? O seu caso foi diferente. Os casos que nós estamos vivendo aqui foi diferente. Nós estamos vivendo uma situação bem peculiar, tá? Onde muitos empresários estão tendo que tomar atitudes que eles não desejam tomar. Mas na maioria das vezes, no trâmite normal, quando nós escolhemos fazer demissões, sabe o que acontece? Nós vamos lá e selecionamos aqueles que menos produzem. Aqueles que me produzem, que me dão resultado, eles sempre vão ser os últimos, irmãos. E não pense que com Deus vai ser diferente. Vai chegar um momento que Deus vai concluir esse tempo que nós lemos ali, e Ele vai voltar novamente e vai olhar novamente para mim e para a sua vida, e vai querer saber se nós estamos produzindo o resultado para o qual o vidigueiro teve a coragem de adubar e melhorar a terra. Eu quero que você pense no seu coração e na sua mente agora e responda para você mesmo. Se o Senhor viesse agora para ver novamente se esta figueira, ao qual o vitigueiro tomou como providência de tratar a terra, de adubar de novo, agora o Senhor da videira vai vir e vai olhar essa figueira. Você e eu temos produzido frutos, ou seremos aquela figueira para a qual a palavra foi proferida dizendo assim, ó, corte-a e lance-a fora. Por isso que eu falo que essa palavra é pesada e eu não sei se você entende o teor dela. Porque entender que o Senhor a qualquer momento, o dono da videira a qualquer momento vai voltar e vai de novo olhar para mim que não produzia frutos, mas que tive uma nova oportunidade para que fosse tratado, para que pudesse produzir e ter uma nova oportunidade, porque uma oportunidade ela já teve. A primeira oportunidade da figueira foi ter a oportunidade de ser plantada no meio da videira. Eu e você tivemos a primeira oportunidade, como tivemos o carinho de encontrar o Senhor e aceitarmos Ele como nosso Salvador. E a gente não produziu frutos, e Ele veio para cortar. E alguém disse assim, Senhor, calma aí, vamos tratar mais um pouco. Quando o Senhor voltar, se não tiver produzindo fruto, aí pode cortar. Parou para pensar nisso? Se o Senhor viesse hoje, o Senhor ia comer algum fruto da nossa árvore, ou a palavra do Senhor seria corte? Vocês estão conseguindo entender isso? Dê glória a Deus.
Você de casa também está conseguindo entender, de glória a Deus. Outro erro dessa figueira foi em se contentar no seu estado atual, coisa que todos nós somos levados a todo instante se nós não vigiarmos a isso. Eu e o pastor temos trabalhado muito aqui, o pastor trabalhou uma mensagem também falando sobre isso. Nós somos a todo instante, se não vigiarmos, cairemos na nossa zona de conforto. Aí ele fala assim, poxa, falando disso de novo, sim, vamos falar tantas vezes quanto for necessário, até que todos nós possamos entender que ficar na zona de conforto, não sair dela, é prejudicial para cada um de nós. Prejudicial para cada um de nós. Se contentar somente com a oportunidade de sermos salvos pelo Senhor, o Senhor lhe fala o seguinte, que quando Ele salva a vida de alguém, é para que produza frutos, e Ele ainda fala assim, ó, que produza 100 por 1, 10 por 1 e 100 por 1. Você aceitou Jesus e só vem para a igreja para ficar sentado no banco da igreja, você não faz nada. E quando a gente fala fazer, irmãos, a gente vai usar o mesmo sistema da oferta. A gente está falando em quantidade. Nós estamos falando em quantidade. Tem tantas formas de você não ser somente um limpador de cadeira e sentar na igreja. Desculpe o peso da palavra. Tem tantas coisas que podem ser feitas. Tem tantos irmãos carecendo de uma palavra confortante sua. Tem tantas pessoas que muitas das vezes o pastor não consegue se achegar, sabe por quê? Porque existem pessoas que são mais chegadas do que irmãos. Tem pessoas que vão ter mais acesso a você, Kevin, do que ao pastor. A primeira pessoa que ela vai procurar é você como amigo. A sua orientação, dependendo da situação, pode ser, procure o pastor que está pesado para mim, como foi orientado a Moisés. Separe chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. Existem tantas coisas que pode fazer. A igreja precisa tanto de pessoas dispostas a trabalhar. Mas e eu e você? Continuamos na nossa zona de conforto? O que você tem feito de diferente para sair dessa situação? Aquela figueira, mesmo sem resultado, ela não buscou mudar. Nos 3 primeiros anos, ninguém foi procurar fruto nela. Mas a palavra aqui nos diz que durante 3 anos, existem figueira que produz uma vez só por ano, mas existem figueira que produzem 2. A palavra não me diz se essa é que produz 1 ou se é que produz 2 vezes por ano. Não está claro aqui. Então eu vou pelo menor, para não pecar por excesso. No mínimo, o dono daquela terra foi uma vez por ano, durante 3 anos. Foi até aquela figueira e falou assim, eu quero o fruto seu. E ele não encontrou nada. No próximo ano ele volta, não encontra nada. No 3º ano ele volta, não encontra nada. É eu e você que continuamos aceitando a situação do jeito que ela é. Você quer trazer para o âmbito espiritual? Vamos trazer. Eu e você aceitamos as mesmas situações espirituais que nós vivemos. Continuamos tão dependentes das orações dos outros que não temos coragem de ajoelhar e orar ao Senhor. Ficamos tão dependentes de uma palavra do outro que nós não temos coragem de gastar um tempo com a palavra de Deus para receber de Deus uma palavra poderosa. Estamos tão preocupados em aparências que entramos, ou melhor, já saímos de nossa casa muitas das vezes com a mente totalmente cauterizada, fechada, bloqueada em receber algo de Deus aqui. Durante 3 anos, aquele cara foi procurar frutos e não achou, porque simplesmente aquela videira não entendeu a oportunidade que ela estava tendo. Porque quando vem alguém até você buscar algum fruto e você não tem, mas que num outro momento ele vem, ele tenta buscar de novo, ele está procurando algo em você. Você tem algo precioso para atender a necessidade daquela pessoa. Existe alguém faminto, querendo saciar a sua fome
com o fruto que você tem condição de produzir, mas que você tem se recusado a produzir a todo instante da sua vida. E se recusado durante 1, durante 2, durante 3 anos. Isso é porque eu estou querendo não pecar por excesso, porque a palavra também não diz que aquele camarada foi no 3º ano procurar fruta. Ele pode ter ido no 5º ano daquela planta. Essa planta pode ter mais tempo de idade. Eu só estou com medo de pecar por excesso, de não deixar você tão assustado. Quantas pessoas têm chegado diante de você e têm conseguido sair de uma forma diferente da que chegaram? Nós não vamos, pastor não vai, pastor Rodrigo, pastor Leôncio, os obreiros não vão parar de falar as mesmas coisas. Você precisa ter uma palavra, e você tem esta palavra de vida para as pessoas que chegam até você. Você está proibido de que as pessoas se cheguem até você e saiam da mesma forma, e Deus me livre, que elas venham sair pior. As pessoas têm que chegar até você e conseguir encontrar em você algo tão precioso que elas nem consigam explicar e tentam dizer com as palavras delas: você tem uma luz, você tem um poder, você tem algo diferente. Elas não sabem dizer, mas aí que você entra e diz assim: eu sei o que você está procurando. A palavra que você está procurando é Jesus. É Jesus. Eu tenho Jesus. A empresa que eu estou trabalhando agora, aconteceu algo tão milagroso, tão poderoso, num negócio tão grandioso, inexplicável. As pessoas falam assim: como que pode? E graças a Deus que as duas pessoas conseguem dizer uníssono a mesma coisa: isso é só Jesus. Jesus faz isso. Porque você precisa entender que tudo que acontece na sua vida, o responsável é Jesus. Tudo de bom. O pastor pregou aqui e disse que nós temos que entender as responsabilidades que nós temos. Não é isso? Não se esconder atrás das nossas desculpas. Você ouviu essa palavra? Diga amém. Nós precisamos parar de esconder atrás das nossas desculpas e assumir as nossas responsabilidades. Vocês ouviram essa palavra? A sua responsabilidade é produzir fruto. E as pessoas vão chegar até você e você precisa entregar esse fruto. Elas não podem sair da sua vida da mesma forma que entrou. As pessoas precisam entender e voltar novamente. Você tem que produzir um fruto tão saboroso, tão suculento, que as pessoas vão querer voltar de novo até você para comer de novo desse fruto. Elas nem vão saber por que estão te buscando de novo, porque você tem algo que sacia um vazio interior que elas têm. Você não pode aceitar o erro dessa figueira e ser uma pessoa a se contentar com o seu estado atual. Você precisa produzir resultados. Você precisa evoluir. Outra coisa, você já viu a árvore que você planta e só fica pequenininha? Tem aquelas que os japoneses fazem, né? Bonsai. Mas já viu o trabalho que aquilo dá? Oi, dá um trabalho tremendo. Por quê? Porque a árvore quer crescer. Ezequiel, a árvore quer crescer. A árvore não fica pequenininha. Ela quer crescer. Mas essa parece que não quis. Eu e você muitas das vezes aceitamos ficar pequenininho, mesmo que isso vá contra a palavra de Deus, que fala que eu preciso evoluir, que eu preciso crescer. A palavra me diz o seguinte: durante um tempo você bebia leitinho, mas agora você já está preparado para comer uma comida sólida. Isso quer dizer o que com você? Que você agora é grande. A palavra diz que antes vocês precisavam ouvir uma palavra mais blanda, mas que agora vocês estão preparados para ouvir a correção do Senhor. Por quê? Porque existe uma necessidade, um entendimento por parte do Senhor, que você não pode permanecer da mesma forma que você chegou. Você precisa evoluir, você precisa crescer. Se contentar em ficar do mesmo tamanho, não dá.
se contentar em ser o mesmo crente que chegou aqui, que não conseguiu orar, porque é isso que nós fazemos. Nós chegamos aqui tão machucados e dizemos assim: eu não consigo nem orar, não tenho força nem para orar. Mas continuar sem força para orar? Pastor, esse negócio de ler Bíblia é complicado para mim, eu não gosto de ler não. E a Bíblia é tão complicada. E agora, o que você tem a dizer? Tem uma tal de uma Bíblia na linguagem de hoje, tem um tal de um não me pagou para fazer propaganda, um pesquisador aí, web aí, que você escreve um negócio aí, quase que eu falo, mas Fefeu não me deu nada, não posso fazer propaganda. Tem um pesquisador web que você escreve lá, cara, se você escrever um versículo, começar a escrever um versículo, já vem um monte de coisa dizendo, e já vem um monte de interpretação, já vem um monte de mensagem. Cadê? Onde que está a sua desculpa? Por que você continua dando a mesma desculpa por não crescer, não evoluir? Por que você continua aceitando a mesma condição, a mesma posição que você teve quando chegou? Tem o desejo de crescer e não aceite, não evoluir. E quando eu estou falando aqui no âmbito espiritual, mas você pode levar para todos os âmbitos da sua vida. Não aceite chegar numa empresa e começar e ficar do mesmo jeito e sair dela do mesmo jeito que você entrou. Você precisa crescer e evoluir. Você precisa alcançar o propósito para o qual você nasceu, produzir. E precisamos entender que isso tudo é parte de um processo. Tudo é parte de um processo. Relógio que não para. Outra coisa que essa figueira me ensinou, que ela fez, que eu não posso fazer, ela teve medo de não conseguir agradar aquele camarada que tinha plantado aquela figueira. Como assim? Ela pode ser que no coração dela, irmãos, aí eu tô, humanizando a figueira, que é uma árvore, tá certo? No coração dela, ela entendeu o seguinte: esse camarada foi tão bom para comigo, eu não mereci estar plantado aqui no meio dessa videira, mas ele me plantou, ele tem cuidado de mim, eu não posso dar um fruto mais do que excelente para ele. Mas ela ficou com medo: mas e se eu não conseguir produzir um fruto bom, que ele se agrade? Aí a escolha dela foi o seguinte: não vou produzir fruto nenhum. Só que esse é o maior erro que eu e você podemos cometer. O risco de não acertarmos, o risco de não fazermos algo certo existe, sempre vai existir, e nos causa medo. Não fazermos algo certo no nosso trabalho, não entrarmos no investimento certo, não fazermos o empreendimento certo, entrarmos à casa do Senhor e não conseguirmos fazer exatamente o que o nosso pastor quer. Claro, esse medo ele deve existir, e nós já falamos sobre o medo aqui. Você deve assistir lá na live, se você se esqueceu, não vamos falar, mas o medo deve existir, mas ele não pode impedir a produção do fruto. Você tem que produzir o fruto, mesmo que esse fruto tenha o risco de não ser o fruto mais excelente que você tem a capacidade de aprender. E é por isso que a gente sempre fala, e o Vinícius tocou aqui de novo: você vai fazer da melhor condição que você faz hoje. Quando mudar, você vai melhorar, mas você vai produzir, sem ter medo de errar, sem ter medo de cometer uma gafe, sem ter medo de não ser excelente. Porque você precisa produzir. Esse foi um erro dela, e você não pode cometer esse erro, porque não produzir é o pior e o mais arriscado de todos. Porque pior do que eu produzir algo que não é o esperado, porque quando eu produzo algo que não é o esperado, eu tenho a oportunidade de corrigir, de alterar, de mudar, de melhorar. Mas quando eu não produzo, eu dou a certeza de que eu não tenho valor nenhum, eu não tenho utilidade. Então produza. Outra coisa que ela fez
ela esqueceu do seu objetivo principal, do seu propósito. Ela simplesmente parou de produzir. Eu não vou dizer que ela nunca produziu, tá? A palavra não diz que ela nunca produziu. A palavra não diz que ela nunca produziu. A palavra diz que depois do 3º ano ele procurou por 3 anos e não achou. Ela se esqueceu do seu objetivo principal, que era o de produzir frutos. Uma vida sem resultados, ela é uma vida monótona. É uma vida que não faz o menor sentido. Quando eu e você começamos a ter uma vida que ela não tem propósito nenhum, cujos meus objetivos eu não consigo alcançar, quando eu não tenho os resultados que eu espero, é onde a minha vida começa a ser monótona. E uma vida monótona, se você não for uma pessoa psicologicamente muito bem equilibrada, é onde leva as pessoas a depressão e a coisas mais graves. Porque eu começo a olhar para a minha vida e começo a não ver os resultados. E eu começo a me questionar por que eu não estou alcançando os resultados. Aí já foi tema de outras mensagens, lá na conferência de financeira, administração e finanças, que nós trabalhamos sobre isso também. Muitas das vezes os nossos objetivos têm sido além do que nós podemos alcançar. Nós precisamos remanejar ele, tratar ele de forma diferente. Mas nós não vamos tratar isso. Essa não está gravada não, a gente vai precisar fazer de novo, né, pastor? Conferência de administração e finanças. Mas a minha vida começa a ser monótona, Sara, quando eu não vejo os meus resultados sendo alcançados. E aquela figueira começou a se sentir assim, no sentido sem vida. Que sentido é a minha vida? Que sentido faz isso? E muitas das vezes eu e você só nos perguntamos isso. Que sentido? Por que eu vou no culto? E ainda aparecem umas pessoas enviadas pelo Satanás que ficam dizendo assim: por que você continua servindo a esse Deus? Eu não vejo a sua vida ser diferente. Parecendo que a vida financeira, uma vida material aqui, ela tem alguma importância para nós. Ela não deve ter. Não é o objetivo principal. As nossas bênçãos materiais aqui, elas sempre serão consequências. A Bíblia nunca fala que elas são objetivos principais. Elas serão consequências. E as bênçãos te? Mas por que as bênçãos me alcançarão? Porque eu estou produzindo, mas por outro motivo principal. Eu tenho um objetivo que é muito maior do que esse. Por isso as bênçãos vão me alcançar. Não importa a velocidade que você andar. Se você correr, ela vai correr mais rápido. Se você andar, ela também vai andando. Ela vai te alcançar. Desde que você esteja fazendo e produzindo alguma coisa. Mas ter uma vida sem sentido, sem monótono, você acordar todo dia de manhã e perguntar para você mesmo: o que você está fazendo neste mundo? Sabia que tem pessoas que se perguntam isso quando acordam? Não precisa levantar a mão se você é uma dessas, mas tem gente que acorda. Acorda de manhã e encontra uma vida sem sentido. Eu vou aconselhar você, se em algum momento da sua vida acontecer isso, que a sua vida parar sem sentido, eu vou aconselhar você a ir para o lado de fora e elevar os seus olhos para os céus, para que a sua vida passe a ser sentido. Assim como o louvor que nós cantamos, né? Erguemos os nossos olhos para o alto. Se você acordar e encontrar uma vida sem sentido, pergunte a Deus qual é o sentido, porque toda a nossa essência existe um sentido, existe um motivo. Deus não faz nada por acaso. Acaso pode existir em qualquer lugar. Na vida de um cristão não existe acaso. Existe providência de Deus. Existe um Deus disposto a fazer tudo por você, desde que você esteja disposto a fazer tudo por Ele. Existe um Deus disposto a estender a mão para você, desde que a primeira mão seja sua, ser estendida para Ele. Existe um Deus que está com as suas mãos estendidas para te abençoar, desde que você esteja debaixo dela. Existe um Deus disposto a abrir as janelas do céu, mas você precisa estar disposto a colher tudo que Ele está disposto a derramar lá de cima para você. Existe um Deus disposto a fazer com que o azeite não se acabe, nem a farinha da panela se acabe, desde que você esteja disposto a estar com Ele. Ela se acomodou. Outro erro dela.
aceitou aquilo que ela entendeu como destino. Ela começou a achar que a vida dela deveria ser assim mesmo. Ele já veio um ano, não encontrou fruto, eu estou aqui em pé ainda. Veio no segundo ano, não encontrou, está tranquilo. Vê se não é o que acontece com a gente. Tropeçamos numa pedra, cometemos um deslize com o nosso Senhor, cometemos uma gafe com Ele, cometemos um pecado, chame do que você quiser. Mas nada aconteceu. O pastor sempre fala algo semelhante em algumas oportunidades, mas a graça do Senhor veio. Devido a essa graça maravilhosa, uma graça que nós não conseguimos medir, é por esta graça que eu e você estamos aqui. Nós não somos condenados naquele instante. A figueira não foi condenada, e ela começou a achar que a vida dela deveria ser assim mesmo. Deus, o que tem eu não produzir frutos? Ele já veio 2 anos seguidos, não achou frutos. O que tem? Deixa assim, desse jeito. O que tem eu continuar sendo o mesmo cristão que fui desde o dia que me converti? O que tem? É assim mesmo. Tanta gente é assim, tantas pessoas são desse jeito. O que tem eu continuar a ser assim? O que tem eu ser mais um? Aí na sexta-feira você vai assistir a live que a gente vai falar do efeito manada, para você entender um pouco mais, mas agora eu não vou falar. Então, o que tem? Pastor Leôncio, o que tem eu continuar assim? O que tem eu permanecer do mesmo jeito? O que tem eu continuar sendo o mesmo crente? O que tem eu continuar sendo a mesma pessoa? O que tem eu continuar sendo o mesmo filho? O que tem eu continuar sendo o mesmo esposo? O que tem eu continuar sendo a mesma esposa? O que tem eu continuar sendo o mesmo pai? O que tem eu continuar sendo o mesmo patrão? O que tem eu continuar sendo o mesmo político? O que tem eu continuar sendo a mesma pessoa? Todo mundo é assim. O que tem? A figueira pensou assim, muitos de nós pensamos assim. O que tem? Deixa eu ser assim. Só que eu e você precisamos entender o seguinte: alguém já cuidou da terra, alguém já adubou a terra, alguém já preparou a terra. Alguém vai voltar e vai olhar para a sua figueira, querendo desta vez encontrar fruto, e não vai aceitar não encontrar fruto desta vez. Eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser ano que vem, eu não sei se eu e você teremos oportunidade. Por isso que é um risco muito grande eu não cuidar e fazer algo diferente a partir de agora, e começar a dar um fruto a partir deste momento. Porque a minha figueira pode ser cortada, seja por Covid, seja por câncer, seja por assassinato, seja por qualquer que seja a situação, e pouco me importa. O que me importa é que na hora que o ceifeiro vier, eu esteja produzindo frutos, para que eu possa estar nos braços do meu Senhor. Eu não sei se você alcançou o tamanho desta palavra, mas ela dói, ela machuca, ela corta. Ela é pesada, porque eu preciso olhar para mim como figueira, porque eu não sou videira, videira é Israel. Eu preciso olhar para mim e entender se eu estou produzindo frutos, se eu estou cumprindo o meu propósito, se eu estou sendo aquilo que o meu Criador deseja para mim, se eu estou sendo aquela pessoa para o qual Jesus morreu numa cruz e verteu o seu sangue, aquele pelo qual eu vi um dia na frente de uma igreja e aceitei a Ele como Salvador. Eu só sei de uma coisa: vai chegar o dia que Ele vai voltar, e Ele vai de novo, na minha e na sua vida, procurar frutos. E vai ser um risco muito grande eu não ter fruto no dia que Ele vier, porque a palavra dele é muito clara aqui, no último versículo que nós lemos: se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Vocês já cortaram uma árvore, ou já viram uma árvore cortada? Já viram?
para que ela serve? Para nada a mais do que ser lançada no fogo. Ai, meu Jesus! O remante camaramatsubinas. Apocalipse diz que aonde é esse fogo, meu querido? Aonde é esse fogo? Nós ficamos vivendo uma vida miserável nesta terra, querendo alcançar tantas coisas, e não nos atentamos para aquilo que a palavra diz, que é o mais importante, é alcançar os céus. Porque se eu não alcanço os céus, eu vou alcançar outro lugar, porque eu e você vamos ser eternos, seja no céu ou seja no inferno. Mas ele vai vir, e no dia que ele vier, ele vai cortar ou vai saborear uma fruta que eu e você produzimos? Se eu e você produzimos fruto, louvado seja o Senhor, porque nós vamos para a eternidade. Oh Jesus! Mas se nós não produzimos e aceitamos isso, presta atenção, porque nós aceitamos todas as vezes que alguém sobe numa tribuna igual a esta, toda vez que uma palavra é aberta, toda vez que o Senhor fala ao seu coração, seja através de um louvor, seja através da sua palavra, Ele nos dá a oportunidade de que nós venhamos a nos acertar e nos consertar com Ele. E eu volto a falar para você de novo, nós cantamos, nós pulamos com louvores e nós não nos atentamos ao louvor como ele é dito realmente. Tantos louvores que a gente canta com uma alegria tão grande, mas que na verdade era para estarmos soluçando quando a letra dele fosse mencionada. Porque, Senhor, não há lugar melhor para pisarmos do que o Santo dos Santos, e quem já pisou ali jamais quer um outro lugar. Mas quem já pisou e quem não pisou que está lá. Aí nós lemos a palavra de Abacuque dizendo que tudo vai faltar. Pode faltar qualquer coisa. Aí cantamos aí, ó. Pode ver, faltar, não só cantou não. Pode faltar, mesmo que não sei o que lá não floresça, mesmo que a fruta da vide não apareça. Não é isso? Primeira coisinha que aparece, meu cadastro não sei o que lá da Caixa Econômica não passou. Misericórdia, Senhor, como que pode acontecer um negócio desse? Qualquer coisinha eu e você começamos a reclamar do Senhor e cantamos aqui que pode faltar tudo na nossa vida, mas que o Senhor não falte. Não é isso? Aí quando começa a faltar alguma coisa a gente fica triste. Mas o Senhor não faltou na sua vida, Ele continua presente. Aí a gente precisa entender que quando o Senhor está presente não há tristeza, porque quando o Senhor está presente eu costumo dizer que não é que as coisas estão erradas para você, não é que as coisas estão dando errada para você, elas têm somente a aparência de que estão dando errado, porque quando o Senhor está contigo e quando você está com o Senhor, nada dá errado, porque tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. E quando eu e você entendemos o poder desta palavra, nada é do jeito que parece ser, tudo é uma aparência. Ela está sendo do jeito que eu estou vendo, que as pessoas estão vendo, mas não é do jeito que o Senhor está vendo. E hoje com esta palavra, o Senhor está dizendo para mim e para você, que nós precisamos saber aproveitar as novas oportunidades que surgem na nossa vida. Aproveite as novas oportunidades. Se você por acaso se encaixou em qualquer um momento, se você se achou igual a esta figueira, você está tendo a oportunidade de ser diferente. Sabe por quê? Porque aquele camarada, ele falou de novo para o Senhor nesta noite: Senhor, permita que eu cuide da terra, eu vou afalfar a terra em volta das raízes, eu vou adubar de novo, e eu me comprometo a aguar todos os santos dias, para que quando o Senhor vier, o Senhor encontre o fruto que o Senhor espera de cada um deles. É uma nova oportunidade, é uma nova oportunidade que eu e você estamos tendo hoje, de que o Senhor David está nos dando.
Oh Jesus, Ele também me dá uma vida repleta de novas oportunidades. Irmãos, entenda, todos os dias uma nova oportunidade nasce para mim e para você, sabia? Por isso que eu e você não temos motivos para acordar em dia nenhum temerosos ou tristes, porque só o fato, está cedo ainda, né? Só o fato de eu e você termos a oportunidade de mais um dia, ó, sabe o que é isso? Você acordar hoje e falar assim: opa, até ontem eu não produzi nada, mas o Senhor está cuidando da terra. O Senhor está cuidando da terra. Então eu tenho a oportunidade de começar a sair algumas flores. Porque se começar a sair algumas flores, de longe o Senhor já vai começar a olhar para a sua vida e vai dizer para aquele cuidador da terra: vá lá e coloque mais um pouquinho de adubo, vá lá e coloque mais alguma coisa para que cresça com mais rapidez, vá lá e ajude, melhore o processo, faça com que aconteça mais rápido, mas vá lá e faça algo, porque algo novo começou a acontecer. As flores começaram a brotar. Existe um desejo no coração deles de produzir fruto. Mas precisa ter o desejo de produzir alguma coisa. Se você acordar amanhã, não aceite esta oportunidade de produzir um fruto. A partir de amanhã, que as pessoas cheguem até você e saiam de forma diferente. E eu estou falando isso, irmãos, que esta palavra falou muito comigo. Tem 19 dias que eu estou no novo empreendimento. Amanhã vai ser 20 dias. E durante esta semana, e muito forte hoje, o Senhor falou assim: não aceito que você continue entrando naquele lugar e que aquele lugar continue do mesmo jeito. Aquele lugar precisa saber que quem reina e quem governa aquele local sou eu, o Senhor dos Exércitos. Você precisa fazer algo novo com a oportunidade que Deus te dá. E faça algo novo, faça algo diferente, produza. Aproveite a oportunidade que o Senhor tem te dado. Já estou terminando, me aguente mais um pouco. Você de casa também me aguente mais um pouco. Eu sei que já teve figueira que saiu, mas o Senhor não está preocupado com as que saíram, está preocupado com as que ficaram. Uma nova porta, por exemplo, é uma oportunidade. Concorda, Kevin? Uma nova porta de emprego, uma nova porta. Aí a gente pensa que porta é só emprego, né? Uma nova porta, uma esposa. Uma nova porta, um esposo. Uma nova porta, uma família. Uma nova porta, daqui a pouco cresce, multiplica. Crescer e multiplicar e encher a terra. Já passei a tarefa para outro. Mas vai nessa fé, né? Crescer e multiplicar e encher a terra. A gente, né, pastor? A gente tá doido para segurar um nenenzinho, tá? Já faz um tempo que a gente não, né? Nem Kevin, Sueli, já faz um tempo que a gente não apresenta uma criança aqui, não é? Tem o Luiz Fernando, mas na sequência, né, Luiz Fernando? Topa? Numa sequência? Uma porta é uma nova oportunidade. Mas quantas vezes nós não temos enxergado uma nova porta, seja de emprego, seja de qualquer uma situação, empreendimento, e não temos conseguido enxergar como uma oportunidade do Senhor? Nós entramos por ela e continuamos sendo a mesma pessoa. Entramos no relacionamento, mas continuamos carregando tudo aquilo que nós trouxemos lá de fora. Não aceitamos entrar nesse relacionamento como uma nova oportunidade de evoluirmos, de crescermos, de sermos pessoas diferentes, de sermos um só. Entramos numa porta de emprego que se abre e continuamos sendo as mesmas pessoas que fomos até ontem. Entramos porque ficamos clamando tanto a Deus, e Deus pela sua misericórdia abre, e quando nós entramos por ela, não conseguimos produzir os resultados para o qual o Senhor abriu aquela porta. Uma nova porta é uma oportunidade.
de nós sermos melhores e de produzirmos frutos. O Covid tem sido uma oportunidade. Os corações estão aí machucados, irmãos. Pessoas têm se ido. Você nunca parou para pensar nisso, não? Seu coração nunca se angustiou com isso? De que essa doença tem tragado tantas pessoas? E que algumas dessas pessoas podem ter passado pela sua vida? Você nunca pensou nisso? Se você ainda não passou por isso, peça a Deus para não passar, ou então mude. Porque você ver, indo embora, sem salvação, alguém que passou pela sua vida e continuou sem salvação, ou melhor, sem salvação é uma escolha deles, né? Você não obriga, mas que você permaneceu em silêncio, que você não deu oportunidade para que aquela pessoa soubesse de algo diferente. Uma porta aberta é uma oportunidade. Um vizinho novo, um colega de trabalho novo, um namorado novo, um filho novo, um amigo novo, conhecido, a pessoa que assentou do lado do banco do ônibus ou do transporte. Não precisa ser ônibus, senão a gente fica muito restrito, né? Achando que só quando sentarmos no ônibus. Pode ser um Uber, motorista. Pode ser no metrô, no trem, não tem em Campos ainda, mas tem alguém que está nos assistindo de longe. Oportunidade, portas que se abrem para que você... É um carro quebrado onde você precisou chamar o guincho? Sim! Aquele guincheiro precisa ouvir quem é você e quem é o Senhor que governa a sua vida e saber que não foi um acaso aquilo que aconteceu. Chegar até o gerente do banco para pedir um empréstimo porque a sua empresa precisa, porque está passando por dificuldade, não entenda que é algo ruim, e sim uma oportunidade para que você fale com aquele gerente. Tudo é uma oportunidade. Portas fechadas são oportunidades. Oportunidade para mim saber o porquê que as portas se fecharam. Uma oportunidade para mim fazer um check-up interno e descobrir quem eu sou, se eu fiz o meu melhor na condição que eu tinha, se eu consigo sair daquele lugar para o qual a porta foi fechada, de cabeça erguida, sabendo que eu dei o meu melhor. E eu não vou me cansar de falar aqui com vocês, sendo administrador, faça o seu melhor na condição que você tenha. Se o teu patrão não está te enxergando, Deus vai te enxergar. Os olhos do Senhor não ficam fechados, mas faça o seu melhor. Portas fechadas também são uma oportunidade. E a gente já está concluindo. O seu principal objetivo deve ser um só: alcançar os céus. Alcance os céus. A sua preocupação deve ser somente de alcançar o céu. Aí você fala assim para mim assim, mas isso é simples. Mas a vida é simples assim mesmo. Porque se a sua preocupação for de alcançar os céus, se a sua preocupação for agradar ao Senhor, se a sua preocupação for amar ao Senhor, se a sua preocupação for perdoar o seu irmão como o Senhor te perdoou, se a sua preocupação for chegar na eternidade, as demais coisas serão muito fáceis de se fazer. Muito fácil. Porque existe uma garantia muito grande, que quando eu agrado ao Senhor, o Senhor se agrada de mim, e Ele está comigo em todos os instantes da minha vida. Quando eu agrado o Senhor, quando eu agrado o meu Deus, quando você agrada o seu Deus, você tem a certeza de que Deus vai estar com você em todo instante da sua vida, seja na fartura, seja na falta, seja na morte ou seja na vida. Em todo instante o Senhor vai estar com você, porque você não abriu mão de estar com Ele, e Ele não abre mão de estar com você. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em guardar tesouros nos céus.
Porque quando você guarda tesouros no céu, nesta vida você não vai ter falta de nada. De nada. Aí nós já trabalhamos em outra mensagem que o que nós queremos muito é ser paparicado pelo Senhor. Paparicar o Senhor não vai te paparicar na eternidade, aqui não. Aí nós já trabalhamos, foi outra mensagem, está lá no grupo da igreja, lá no Face da igreja, só procurar. Mas Deus, Ele cuida das suas, Ele dá uma promessa para mim: você não vai ter necessidade de nada. Nada. O Senhor, Ele não vai te dar nunca o direito de você dizer para Ele assim: Senhor, me falta isto. Isto é necessário para você? Pode olhar que não te falta. Não te falta. Porque o Senhor, Ele não vai deixar nada, nem um fio solto para que você venha cobrar dEle. Para concluir, eu quero dizer para você: aproveite as oportunidades que Deus está concedendo para a sua vida hoje. Nós não vamos chamar ninguém aqui para frente, porque não pode haver aglomeração. Mas no seu coração eu quero que você analise, entre na sua máquina de ressonância. E vou dizer para você, as máquinas de ressonância aqui na Terra já são uma bênção, mas a eternidade tem uma máquina de ressonância que ele consegue captar tudo que está no seu corpo, na sua alma, no seu passado, no seu presente, ainda vai dizer o que vai vir no seu futuro. Então passe por esse scanner do Senhor, analise a sua vida e veja se você tem produzido frutos quando o seu Senhor vier requerer desses frutos. Não aceite só da sombra, não aceite só ser uma árvore bonita, não aceite só ter folhas bonitas. Se preocupem em produzir frutos. Amém? Se coloque de pé. Ô Jesus, nós te adoramos, Senhor. Senhor, nós bendizemos o teu nome santo. Senhor, nós entendemos que somos como esta figueira plantada no meio da sua plantação de uvas, da sua videira. Meu Senhor, há quanto tempo que nós temos somente vivido de aparências, preocupado com o que as pessoas vissem ou falavam, preocupado com o que as pessoas estavam vendo no exterior. Mas nós queremos dizer para Ti, ó Deus, que conhece o nosso interior, que consegue dividir nosso espírito da nossa alma. Nós queremos Te dar autoridade, Senhor, para que se em nós não foi encontrado ainda pelo Senhor os frutos para o qual o Senhor deseja encontrar. Nós não queremos que a Tua palavra seja: vá lá, que vai o seu vidigueiro tratar a terra. Não, nós mesmos queremos dar autorização ao Senhor para tratar a terra, adubar a terra, recalcar a terra, tirar o que não provém, cortar os galhos que já não produzem, para que nós possamos produzir os frutos para o qual o Senhor deseja encontrar. Que ainda no dia de amanhã, algumas flores possam começar a surgir nas nossas figueiras. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que sim, entendemos que cada dia é uma oportunidade rica que nós temos, e nós vamos dizer para o Senhor: fazemos um pacto contigo hoje, nós não perderemos sequer uma oportunidade dessas mais. Senhor, que as nossas árvores sejam capazes de conseguir dar folhas e galhos tão grandes, que as pessoas de longe avistem e desejem estar perto para cuidar do calor, mas também que elas encontrem em nós frutos para saciar a sua fome, e uma fome da eternidade. Senhor, nos dê, Senhor, em nós esta vontade, e que ela não cesse, ó Deus, de sermos uma figueira que venhamos a produzir frutos, que do nosso coração jamais saia esta palavra, para que não venhamos a correr o risco do Senhor vir mais uma vez e não encontrar nada em nós.
nos abençoa, nos guarda, e que esta palavra fique escrita no nosso coração, como é instrução do Senhor, que nós venhamos a guardar a tua palavra em nosso coração, e esta foi uma palavra proferida pelo Senhor. Escreva, Senhor, na tábua dos nossos corações, grave nos neurônios mais profundos do nosso cérebro, aquele que é usado para que jamais se apague, para que nós venhamos sempre a estar lembrando disso. É o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Você dá glória a Deus. Aleluia. Terça-feira estaremos aqui de novo no Instagram, tá? Você que nos acompanha no Facebook, nós estamos atendendo um pedido do pessoal do Instagram. Tem muitas pessoas que não estão no Facebook mais, pelos seus motivos, estão no Instagram. Eles pediram para que a gente possa estar levando uma palavra para eles, e nós vamos estar levando. E você tem a oportunidade de estar também no link lá com a gente. Vai estar tanto no meu, eu e o pastor estaremos aqui, vai estar tanto no meu quanto do pastor Paulo Fernando TC. Eu não vejo a tela, Jesus. Estou vendo aqui, ó. Eu não vejo porque eu não quero, né? Porque eu quero olhar para você. Está aí na tela o link. Você precisa estar na terça-feira com a gente. Tem tanta gente ganhando selo de super fã, eu fico apaixonado com isso. Você também precisa ganhar o selo de super fã, tá bom? Então terça-feira vamos estar aqui no Instagram. Quinta-feira, culto de vitória, com uma palavra poderosa para a sua vida. Agendamento para quem quiser participar presencial. Aqueles que não puderem, vai ter oportunidade de acompanhar o culto através do Facebook, no canal da igreja. Sexta-feira continuamos com a live Integridade. Sem ela você não produz frutos, sem ela você não alcança o céu. E sexta-feira vai pegar fogo, vai pegar fogo. Vai ter gente que vai entrar, vai ter gente que vai sair, mas eu tenho certeza que você que está preocupado em chegar no céu vai continuar e vai contribuir com as suas perguntas, com as suas colocações. Domingo temos culto às 19 horas, quinta-feira às 19h30, domingo às 19 horas, com mais uma palavra poderosa em nome de Jesus, e também pela frente. Domingo também só presencial, só por agendamento, tá bom? Nós temos um grupo de leitura que o pessoal está bem quietinho esse mês, mas glória a Deus, é porque é bem difícil mesmo o livro, tá? Mas se você também que é de longe, quiser entrar, mande aí um Messenger. Eu estou entendendo o negócio, que a gente te inclui lá, você recebe todo mês um livro gratuito em PDF para você ler e acompanha com a gente, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te adoramos, ó Deus, pela tua presença rica e maravilhosa. E agora, ó Deus, nós queremos despedir-nos da tua casa, mas que a tua presença continue conosco, nos acompanhando até o nosso lar e nos dê uma semana rica e abençoadíssima com o Senhor do nosso lado. É o que nós assim te pedimos no nome de Jesus, e você diz amém. Glória a Deus, vá em paz em nome de Jesus. Você que nos assiste pelas mídias, Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Pessoal aqui do fundo sai aqui pela porta à esquerda, e o pessoal de trás sai lá por trás, amém? Glória a Deus.